Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pronto, ele quer que eu faça alto, gente. Não, é porque estava esperando o editor aí. Ficar na televisão, meu irmão, já estou ficando chique. Olha, a minha alegria hoje estar aqui, como sempre venho, não é vir falar para vocês, é estar com vocês. Porque falar para vocês têm muito que vem aqui e falam. Mas eu, sinceramente, quando eu venho aqui, eu fico satisfeito porque eu estou com vocês. Então a gente precisa estar sempre, não ver com mais constância, por causa das próprias dificuldades que surgem e nós criamos também. Porque quando a gente quer, a gente realiza. O que eu queria é uma força que nos impulsiona para isso. Antes de nós começarmos com o tema que nos foi sugerido, a evolução do princípio inteligente, tema diversificado no sentido de ser explicado, a gente vem conversando, porque a gente tem, se a gente quiser pesquisar na internet, no YouTube, tem vários médicos, várias áreas científicas que falam desse tema e ainda não chegou à conclusão da ciência acadêmica, né? Porque a gente tem a biologia, a gente tem a química, a física hoje quântica, a gente tem a astrologia, enfim, a gente tem imensas ciências acadêmicas que de qualquer forma traz esse tema para nós no sentido de uma hipótese, uma teoria a respeito do princípio das coisas. Então, como nós somos espíritas, nós vamos falar desse tema complexo. Eu estava conversando com o irmão Alberto, dizia assim, o pessoal lá no centro dizia assim, mas rapaz, Alberto gosta de você, né? Eu disse, creio que sim. Ele fez, ele só lhe arranja temas que dá nó na tua cabeça. Eu digo, mas de certa maneira, me inspira a eu tomar conhecimento de fatos que talvez a gente desconheça. Então esse tema daí, a gente trabalhar ele, vai ser na ciência espírita. Porque a ciência espírita nos dá esse material, olha, que a gente deixa na cabeceira da cama, que a gente não tem aquela obrigação, pensamos que não temos a obrigação de abri-lo, de ler, de refletir, de procurar, e a sala aqui é de estudo. Então o carro-chefe de nosso trabalho é o livro dos Espíritos. Então, sem o livro dos Espíritos fica difícil a gente compreender. Então, se a gente chegar aqui, tem vários doutores, eu achei interessante. E se o cara for na antropologia fazer uma viagem, nos apresentar o homem primitivo, dentro da história, isso não seria interessante para nós, aqui agora de manhã, e outra coisa, que ia me faltar dados para convencê-los. Porque quando a gente bola em uma coisa, né, vamos dizer assim, a gente tem que provar aquilo que a gente está falando, a gente provar com consistência e com base. Então, por faltar conhecimento na área específica acadêmica, a gente não deve bulir naquilo que a gente não sabe. Então, vocês quiserem se inteirar e quiserem se aprofundar com mais propriedade, vocês sabem que a internet nos fornece, o YouTube, é isso que tem muitos expositores, mais qualificados do que esse seu irmão que está aqui. Mas eu vim aqui na esperança de aprender um pouco, na esperança de reencontrar com vocês, e na esperança de, dentro desse ABC ainda que é o Espiritismo para nós, a gente trocar informações a respeito desse tema. Ok? Esqueci da ferramenta básica. Então, o que a gente tem aqui dentro da proposta da manhã de hoje, é a origem da vida. Quer dizer, não você vai explicar o Big Bang? Não. Mas eu trouxe aqui para nós uma representação na qual nós estamos inseridos. Então, segundo a teoria do Big Bang, diz que o universo
teria sido originado em um único ponto da temperatura e densidade altíssima, e que num determinado momento explode e começa a se expandir. Então, esse Big Bang aí é uma temperatura elevadíssima que demora, dentro de uma questão de tempo. Você veja, a gente chega assim, o homem, diz assim, não sei quantos bilhões de anos até chegarmos onde chegamos. Mas para a gente é interessante essas datas, essas eras, porque bilhões de anos para Deus é insignificante. Tem para nós, porque nós temos uma marcação de tempo histórico. Então, para nós, o tempo é interessante. A gente chega assim, poxa, o planeta tem quantos bilhões? A formação do nosso planeta, da nossa galáxia aqui, ó. A formação da nossa galáxia, porque a galáxia aqui dentro do processo imenso, nós somos um ponto pequenino. Como tem nessa revista que eu achei Mundo Desabitado, a gente é um planetinha de nada, um pozinho de areia nesse universo. Então esse é o universo, e que a gente faz aquela sempre no sentido cíclico. A gente vê o seguinte, para que a gente tenha uma ideia daquilo que nós vamos conversar. Então a gente tem aqui o começo da nossa galáxia, nós temos aqui a nossa formação, que a nossa galáxia chama-se Via Láctea, onde tem inserido nessa Via Láctea 8 planetas, que tiraram o nosso Plutão, que diz que ele não é planeta, rebaixaram ele de posição. Então nós ficamos hoje com 8 planetas na nossa Via Láctea, dentro do sistema solar nosso. Então, esse nosso, que a gente não conhece, imagine essa imensidão. Então tudo começou, segundo muitos teóricos, muitos estudiosos, que a Gênese da Bíblia ela é muito mais objetiva, creio eu, no sentido que diz que como é que foi feito o mundo, como foi feito as coisas, numa vontade superior que diz assim, faça-se e foi feito. Porque essa vontade, essa inteligência suprema tem capacidade para isso. Então, vamos imaginar que ele diz assim, faça, e aí nesse processo todo, até chegar ao homem sábio, ao homem primitivo. Então, isso simplesmente para dar uma conotação, para que a gente perceba que as coisas foram feitas dentro de um processo gradativo, dentro de um processo inteligente, dentro do processo de harmonia. Você vê? Fica tudo circulando aqui, ninguém se bate com ninguém. Planeta nenhum se bate um com o outro. Então você vê que a harmonia que faz parte do contexto dessa origem da vida. Já começou por aí. Então quando o nosso irmão Alberto nos colocou aqui, coloca-nos para que a gente fique 5 minutos em silêncio, antes dessa formação da galáxia, a gente poderia até ficar sem ter ideia, mas eu acredito que hoje, dentro da individualidade que somos, cada um, por mais que queiramos ficar em silêncio, não conseguimos, porque a nossa mente é terrivelmente movimentada dentro de ideias que às vezes a gente nem imagina. Quantas preocupações estão na nossa cabeça. Então, antes do que a gente vamos conversar, nós estamos aqui para conversar, a gente tem uma ideia seguinte, hoje ficou mais difícil do que antes. Por quê? Por quê? É o seguinte, se a gente partir do princípio do Big Bang como energia, fomos nós. E aí a gente pergunta assim, qual é a origem? Qual é a nossa origem? O que é que a gente diz? O que é o Espírito? Está batinando vocês também. O que é o Espírito? Você tem ideia de dizer o que é o Espírito? Está faltando estudar mais. Brincadeira à parte, mas está faltando estudar mais. Por quê? Porque a gente chega aqui e diz assim, origem da vida. Mas o que é o Espírito? Na pergunta 23 do livro dos Espíritos. Não sabe, né? Então, princípio inteligente, né? O que é o Espírito? Pronto. O que é o Espírito? Não é inteligência, não. Aí nosso irmão disse, o que nós vamos tratar hoje. O quê? O princípio inteligente do universo. Do universo. Agora esse Espírito, se a gente vai encontrar no livro dos Espíritos, um é minúsculo.
é minúsculo, compreende, é um princípio inteligente. Aí a gente vai lá adiante, diz assim, que definição, veja como Kardec era bastante inteligente, que definição podemos dar do Espírito? O que é o Espírito? A primeira pergunta dele faz na 23, e na 76 ele diz, que definição podemos dar do Espírito? O que é que a gente diz? Responde, Bel. Não, eu quero ouvir de vocês. A gente já estudou isso aqui. É, A eu quero ouvir de vocês. de Deus, né? Na questão 76, é do Livro dos Espíritos, eu faço questão dela, porque esse livro, a gente não Você pode... também não se lembra aí, vai pegar. Não, eu estou dizendo a vocês aqui. Ele vai pegar pra ensinar. Não, eu estou dizendo a vocês que vocês têm que saber o que definição. Né? Na questão 76, você precisa saber essa definição do Espírito, porque ele é o quê? Se ele é o princípio na 23, na 76. Alguém vai me dizer, eu não sei também não. Responde, Bel. Vamos deixar para frente. Hein? Eu acho que ele é a origem mesmo da vida. Não me lembro, não. Porque Deus criou no Sim, universo é. dois elementos, né? A gente aprende assim. Conhecimento. A gente vai chegar nesses dois e elementos. espírito. É. A gente vai chegar nele. Vai lá. Não, vocês não querem raciocinar, né? Mas que nada, eu não esqueço. Mas cadê você? Você também? Aí, eu também esqueci. Olha, se ele é o princípio inteligente do universo, ele quando está em espírito, nós aqui, que são vocês? Você diz, eu sou espírito, né? Espírito encarnado. Mas o que é que você é? Você é uma inteligência. Seres que povoam o universo, são seres inteligentes que povoam o universo. Se a gente abriu aqui essa coisa, então o que são seres inteligentes? Somos nós. Estão povoando o universo. Então, nós estamos aqui nessa galáxia chamada Via Láctea com um propósito. E qual foi o propósito? Qual o propósito que nos traz aqui? Qual o propósito? Evolução. Então, o que a gente vai conversar? O princípio inteligente é essa massa de energia compacta que somos todos nós. Então, essa massa de energia que com a evolução, dentro da pergunta, com a evolução, aí nós vamos ser os seres inteligentes que povoam o universo. Então, essa é a definição que a gente pode dar de nós. Então, quando a gente chega aqui, saindo desse propósito todo, nós vamos aqui ó, nós estamos aonde? A Via Láctea, aqui no centro da Via Láctea, nós estamos ali, ó. Onde nós estamos? Aquele pontinho ali, aquela seta, é a Terra. Então, esse trabalho que trouxe aí, só foi para situar que nós somos seres inteligentes que povoamos o universo, mas que esse universo, que a Terra, não é a única morada. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que Jesus diz que a casa do meu Pai há muitas moradas. Então, há outros seres em evolução mais adiantado do que nós. Há outro planeta, outra casa, que está mais adiantado do que nós. E nós precisamos percorrer dentro do processo desse princípio inteligente. Aí nós vamos chegar aqui à conclusão. E o princípio inteligente precisou de quem? De Deus, que é o Criador. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele não perguntou quem é Deus, ele pergunta, Kardec pergunta, o que é Deus? No Livro dos Espíritos, que a gente estuda, aí qual é a resposta? Pode dizer, sem medo de errar, nós estamos aqui para acertar tudo. Não, o que é Deus? Eu botei Deus, é o Criador. Mas no Livro dos Espíritos, que a gente está trabalhando ele na criação. Então é o seguinte, não tenho medo de errar não. Eu também não tenho medo de estar aqui errando não. Claro que não. Então, a gente precisa entender que Deus, olha, pergunta número 1, causa primária de todas as coisas. Se ele cria, ele é a causa primária de todas as coisas.
a inteligência suprema do universo. Então, ele criou aquela galáxia através do princípio do Big Bang, aquela teoria que a ciência nossa tem essa ideia, mas não tem certeza. Então, o princípio espiritual do universo é quem? Esse pio. Ele vai se transformar no processo evolutivo, que a gente vai ver daqui lá para frente, em uma individualidade. A partir do momento que a gente estava no princípio espiritual, a gente não tinha ideia, porque o livro dos Espíritos e a doutrina espírita diz que nós somos simples e ignorantes. A simplicidade e a ignorância parte desse princípio. Não temos ideia do que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós vamos transitar, estagiar em 3 esferas. Para que a gente venha entender que quando a gente chegar no processo evolutivo, a gente já deixa de ser espírito, com letra minúscula, para ser um espírito, na pergunta 76, da nossa individualidade. Nesse princípio aqui, todos estão aglomerados. Vamos dizer que seja aquela massa de energia, de luz, que todos estamos inseridos. E aí, Deus, para criar, Ele criou o princípio material também. Porque esse princípio pode existir sem esse daqui? Pode? Não. Pode sim. Pode? Pode. Agora me explica o que Você pode perceber esse princípio, esse espírito sem a matéria. Você pode perceber o espírito sem a matéria, porque os nossos entes queridos já desencarnaram, mas não deixaram de existir. Então ele não tem a matéria. Agora, para que Deus criou essa matéria para o espírito? Deus, para quê? É um objetivo, tudo na vida dele tem esse objetivo. Para que ele criou essa matéria? Porque essa matéria tem uma ligação na onde? No fluido universal, porque quem liga, faz a ligação desses 2 princípios, é uma energia chamada fluido cósmico universal. Então, cada planeta, cada galáxia, cada dedo do universo tem essa energia chamada fluido. Então, de cada fluido, o princípio inteligente retira uma porção, quando ele vem adquirindo a maturidade, quando ele vem adquirindo consciência, quando ele vem passando por as esferas inferiores, quando ele está naquele processo de ignorância, ele ainda não é indivíduo, no processo de ignorância, ele precisa dessa ligação, como nós precisamos do perispírito para ligar o corpo ao espírito. Entendeu? Então, a partir dessa situação, aí nós vemos que tem essa ligação com o princípio material. Porque o princípio material também é oriundo. Agora, para quê? Para que Deus fez? Há uma necessidade de intelectualizar a matéria. Lá na frente, talvez a gente compreenda melhor. Ora, o princípio inteligente é o elemento primitivo espiritual, cuja natureza desconhecemos. Origem. A origem ali a gente desconhece. O próprio Kardec fez essa questão, fez essa pergunta e a questão conhece no nosso nível de entendimento. O que é que precisamos? O que a gente desconhece? Imagine só que hoje, com esses bilhões de anos, com esse processo todo que a gente teve, de transformando a própria natureza, ainda não temos um equipamento adequado para compreender o elemento primitivo. Então, por essa razão, que todas as ciências, antropologia, elas têm hipótese. O próprio Darwin, quando ele no reino animal, ele colocou para nós a hipótese de que nós somos oriundos do macaco, do animal. Mas por falta de informações, falta de equipamento. E que equipamento seria esse? Aquilo que a gente viu na questão 76, que é a inteligência. A nossa inteligência ainda é um pouco rudimentar, apesar de que está no raciocinando, mas ainda estamos longe de compreender determinada situação. Nós avançamos do animal, mas estamos muito abaixo do angelical.
Então, para que a gente possa compreender a natureza, a gente tem que evoluir. Essa é a nossa proposta do tema de hoje. Então, como a gente tem que evoluir, a gente tem que se adequar, acompanhar o progresso. A gente tem que estudar o Espiritismo. A gente tem que vivenciar o Espiritismo. Para isso, para que a gente conheça o desconhecido. Porque o Espiritismo, para nós, ainda é desconhecido. A gente não conhece o Espiritismo. Aqui foi lido Caridade, na nossa introdução. A gente desconhece caridade. Na acepção da palavra, a gente desconhece caridade. A gente precisa ter muita cautela sobre caridade. O elemento que adentra aqui na nossa sala embriagado e senta, que vai perturbar o trabalho da gente, a gente tem que deixá-lo? Eu acho que tem. Para ele, a gente tem que doutrinar. Vendo você como a gente, se a gente fizer uma enquete aqui, acho que tem porquê, porque tem falta de caridade sem tirar ele, né? Eu acho que sim. Tá bom. O que você acha o quê? Eu acho que não. Você tem que tirar. O dirigente do trabalho abraça ele. Eu acho que não devia tirar. Não, porque ele não tem razão, ele não tem compreensão, ele, não, vai ter, ele não sabe o que está acontecendo, ele está atrapalhando. Isso aconteceu conosco, essa mesma situação, na nossa festa de aniversário. Uma pessoa embriagada, a palestrante falando, ele interrompendo, a esposa estava do lado, ele cheio de beijo na esposa naquele momento, que às vezes não sei se faz isso em casa, né? E aí atrapalhando, eu cheguei para o pessoal e disse, gente, não, eu tive gente que concordou com você agora. Eu também. Ele disse, mas acontece que a caridade pede prudência. Não tem raciocínio naquele. Ele não escuta e nem os outros também. Vai deixar escutar. Então a caridade, Joana de Anjos diz que a gente precisa ter uma consistência dentro de nós. Então não é falta de caridade tirar ele, não. Então por isso que a gente precisa saber o que é caridade. Não é falta de caridade tirar ele, não. Porque no nosso lar, o espírito que foi para perturbar lá na. Mas eu acho que isso é uma provação para nós. Sim, mas não, aqui a gente tem lex. Mas no momento que você é o seguinte, se você está atrapalhando, atrapalha 10, 20, o bom senso recomenda que esse saia. Entendeu? É o bom senso. Então, vamos para o nosso assunto. Então, é isso que a gente está querendo fazer. Então, ele é suscetível de desenvolvimento evolutivo. Olha o princípio inteligente. Suscetível de desenvolvimento evolutivo. Foi isso que a gente veio fazer aqui. Deus criou o princípio inteligente, simples e ignorante, sem dar noção a ele de nada, para que ele passe pelas esferas inferiores. E aí, por quê? Porque a gente já traz a potencialidade, gente. Suscetível de desenvolvimento evolutivo é você plantar, o cidadão aqui, meu irmão aqui, pegou aí umas sementes, e essa semente, ela sabe o que é que ela vai ser. Jabuticaba, né? Mas ela não sabe de que forma vai ser o pé de jabuticaba. Estava no sábado, de ontem, em Salvador, numa palestra com Jacó, tinha um cidadão que ele não estava embriagado, estava sóbrio, mas acho que ele deveria ter pelo menos perturbando ele, e a dirigente foi. Abraça ele e tira. Abraçou ele e tirou. Calmou ele, depois ele retornou, mas no momento ele foi retirado do sábado. Esse caso é uma coisa, mas o outro que a gente vivenciou, ele não tinha condições não. Então, esse suscetível de desenvolvimento evolutivo é justamente o processo de, a partir do momento que a gente vai conhecer, né? A gente vai conhecer todo o caminho para que a gente tenha uma decisão. Mas a gente já sabe que o princípio inteligente é suscetível de desenvolvimento. Ele criar um princípio inteligente para que ele conquiste através do tempo a sabedoria e que caracteriza um espírito superior. A partir desse contexto, dessa trindade universal, é a criação que está no livro dos Espíritos, a gente vê que Deus criou o princípio, matéria, fluido cósmico, com o objetivo de que a gente seja determinista em quê? Espírito superior. Quando a gente faz exemplo de Jesus, Espírito superior, Jesus é Jesus, né? Nosso desculpino, Bezerra de Menezes é Bezerra de Menezes.
Chico Xavier. É um desculpismo nosso. Mas ele também começou ali, do princípio. Então, no processo evolutivo, ele começou do princípio. Ele não teve privilégio. Deus não privilegiou Jesus Cristo. O que foi que aconteceu? Ele também estagiou em esferas inferiores. Ele também adquiriu desenvolvimento evolutivo. Ele também adquiriu conhecimento com um princípio inteligente. A gente vai falar aqui em tempo para Deus, 100 anos é um minuto. Para nós é tempo pra caramba. Então, justamente o que caracteriza o espírito superior é através do tempo, é através da sabedoria, né? Então, essa é a trindade, né? Que faz com que a gente seja no processo de crescimento. Falando de fluido cósmico, que é a ligação, está lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, a respeito do Espírito. Na questão 11, na questão 6, eu trouxe aqui dados para que vocês, depois, habituem-se a ler esse livro. Contém os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Não é um elemento material porque tem propriedades especiais. É agente de que o Espírito se utiliza. Sem esse fluido, a gente não sabe, a gente não teria importância de ter esse corpo. No processo evolutivo, nós elaboramos esse corpo. Nós, princípio espiritual. Então, quando a proposta nossa é de evolução, a gente diz assim, o processo, qual a evolução do princípio espiritual? Olhe-nos, verifiquem, faça a proposta do Livro dos Espíritos na questão 919, conheça-te. Como é que você está? Você é princípio espiritual. Então, se você é um princípio espiritual, inteligente, o grau de evolução nosso é esse que nós estamos aqui. Ah, tem gente mais evoluída do que nós? Óbvio que tem. Mas então a gente chega aqui, a partir do momento que a gente usou do fluido, a gente usa o fluido limpinho, é como a gente pegar uma água cristalina, está no vasilhame ali, cristalina, e a gente vai lá e suja ela. Ele vai dizer que não, mas foi dado para a gente uma água cristalina, límpida. E a gente pega esse fluido ambiente, que saiu do cósmico, e foi o fluido princípio vital, para que nos dê vida, para que a gente possa intelectualizar essa matéria, para que a gente possa movimentar essa matéria. A gente aqui, com o nosso pensamento, por isso que eu disse, do princípio inteligente, a gente não tinha uma ideia que a gente tem hoje. Se a gente fizesse uma viagem, fosse possível, e para o princípio inteligente, eu tenho certeza que o pensamento que foi sugerido era melhor do que hoje. Em alguns. Não sei o que é que a gente pensou. Não sei o que é que a gente, naquele momento de reflexão, ou a gente traz o nosso problema de agonia, de aflição, para a casa espírita, pensando que ela vai resolver. Será? Eu não sei. Então, nesse momento que a gente ficou 5 minutos de reflexão, a nossa cabeça, olha, o pensamento é muito mais rápido que a luz. Não sei o que é que eu trago. Que agonia. E o Evangelho diz que as aflições são justiça das aflições, ela é benéfica. E a gente tem um medo de se afligir. Por quê? Porque o nosso pensamento. Então, no momento que a gente pensa, a gente pode poluir o ambiente. Ou não. O sol nos auxilia para que a gente não fique aquelas bolinhas de pensamento no universo. O sol teleporta. Porque se ele não fizesse isso, a gente estava mergulhado numa escuridão. Porque é porque é tanto pensamento ruim que a gente emite para o universo que não é brincadeira. Quando eu digo a gente, nós somos seres humanos, somos sociedade. Uns mais, outros menos, mas de certa forma. Não é à toa que no livro Legião, os espíritos cientistas, tratando um plano espiritual, chega assim na cabeça do nosso governante, os empresários, vamos formar
fazer um shopping center. Shopping center é ideal. Então a gente vai, tudo que no shopping center está na nossa cabeça. Sensualidade, ganância. Mas me ajude mais. Está tudo ali dentro. E o sol, consumo, a usura. Aí o sol não penetra para que possa deletar esses maus pensamentos. Que não é esse que não sente que passa uma mulher bonita, que ele não deu uma olhadinha de forma até que deseja. Não tem maliciosa. Até mulher e vice-versa. Então, essas energias, ela fica ali naquele ambiente e é sugada pelas mentes trevosas, mas inteligentes. Não pense que os espíritos trevosos são ignorantes, não, são inteligentes. Eles foram trabalhar num laboratório no período de Hitler. São espíritos inteligentíssimos. Imagina, eu veio uma peça para mim há tempo. Aí quando de manhã a gente acorda, a gente faz assim, olha para o sol e diz, dentro de mim existe uma força bem maior. Dentro de mim existe uma luz que é o sol. Eu sou filha de Deus, claramente. Então, siga seu caminho. Por quê? Porque aquela luz, princípio espiritual, somos nós. Então, princípio espiritual, espírito, perispírito e corpo físico. Essa trindade também. Então esse fluido é justamente o produto do fluido universal que dá vida aos corpos orgânicos e está ausente nos minerais, nos seres orgânicos e morre. Não podíamos deixar de citar o caminho da luz, porque essa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, são os espíritos crísticos. A gente está se referindo, Emmanuel está se referindo a quem? Está se referindo ao nosso sistema planetário. Está se referindo que a Terra está se formando com a anuência desses espíritos crísticos e que o chefe, o comandante é quem? Quem é o nosso governador? Jesus. Pronto, muito bem, muito obrigado. Então, essa comunidade já se reuniu 2 vezes nas proximidades da Terra, no curso dos milênios conhecidos, para solucionar problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Primeira vez, quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar. Sabe o que é aquela nebulosa, aquele Big Bang, que a gente viu antes? Lançamento dos princípios cosmogênicos, que é a recriação, e dos pródromos, que é precursor da vida. Então, já estava formado, já se desligou da nebulosa solar, daquela, vamos dizer aqui, daquela poeira cósmica. E hoje já se definiu que esse planeta azul chama-se Terra. E que esse planeta azul vai ter gente, vai ter espírito de princípio inteligente nele. E que esse princípio inteligente, ele vai recriar e vai ter um processo que aí as ciências vão nos dizer. Então, qual foi o primeiro processo depois do resfriamento? A gente vai ver que foram os minerais. Esse princípio espiritual estava no reino mineral. E por isso que ele diz. E a segunda vez era quando se decidia a vinda de Jesus à face do planeta. 2 vezes tivemos reunião no sistema solar, os espíritos críticos, 2 vezes. A gente chega na casa espírita, faz não sei quantas reuniões e não resolve nada. Né? Como a gente bora reunir isso, resolve e faz de forma diferente do que resolveu. Não é assim que a gente faz? Mas não é isso não. Decidiram, o primeiro processo, a organização do orbe terrestre. Segundo processo, depois daqui, nós vamos mandar o nosso governador, que aí levou-se tempo para que a psicosfera recebesse, que ele não veio de privilégio. Olha aí, Jesus baixou sua... Isso que é humildade, né?
vinha para aqui para ofuscar a gente, nos humilhar. Ele não, ele veio ser igual a nós, do planeta Terra, das energias do planeta Terra, agora de uma forma mais rarefeita, né? Mais refinada, que não ia passar pelo que a gente passou, porque não tinha nada, ele não estava reencarnando, ele estava encarnando, ele não estava com prejuízo nenhum, ele veio nos auxiliar. E essa origem e natureza do Espírito, Jesus é membro dessa comunidade de seres angélicos, perfeitos, na categoria de diretor espiritual da Terra. Isso a gente já viu. Processo evolutivo espírito. Claro, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão 27, Deus, Espírito, matéria, mais fluido cósmico, mais esse processo todo. Só botei de novo, porque a gente tentar relembrar o que foi falado anteriormente. Então a gente vê que esse espírito, matéria, mais fluido cósmico da vida. E quem trabalha isso com muita propriedade naquele livro de passe de Jacó, ele tem um gráfico que ele traz tudo isso daí. Então o princípio espiritual origina o espírito, que está na Gênesis 11:6, que é a Gênese também, depois de 1857, 1868, Kardec já tem outra definição. Kardec, quando começou a escrever o livro dos Espíritos, uma ideia, a ideia do século XIX, né? A ideia do ano de 1857. Quando chega em 1800, quase 11 anos, 1868, quase 11 anos, parece, 718, 516, 1868, 11 anos depois, Kardec já tem outra visão do princípio espiritual. Por quê? Porque ele acompanha o progresso do próprio planeta. E esse princípio material, origina corpos materiais se unindo ao fluido cósmico. Então também está no livro dos Espíritos na Gênesis. Eu só trouxe isso a título de didática, a título de que alguém que se interessar e queira ler, e queira se aprofundar mais e vem aqui falar, talvez até melhor do que eu. Eu espero que isso ocorra. Cadê? Ora, a origem do Espírito, que a gente viu lá. A origem do Espírito, ele tem um elemento inteligente universal chamado Mona, como princípio espiritual. Vamos dizer que é aquela célula única, unicelular, e vamos dizer aquela energia única. E a partir desse princípio que saiu, vamos dizer, pipocando, mais ou menos assim, tendo essa ideia. Então é isso aí que ele sai. Esse espírito é o ser espiritual humano, individualidade inteligente do universo. Já o espírito é o ser espiritual, que vem da origem do elemento. Que é por isso que eu digo, ele é confuso. Esse é um assunto realmente que só Alberto faz comigo, porque eu perdi meu resto de cabelo. Porque essa situação, a gente tem que ler Livro dos Espíritos, tem que ler Gênesis, tem que ler outras obras, porque a gente vai compreender que ele é difícil. Tem que entrar no YouTube, ver palestrantes que falam de uma forma que a gente compreende, porque o que eu vi foi muito difícil, eu não compreendi algumas coisas, entendeu? Pelo tempo. Aí na verdade, a gente não sabe como é que o espírito foi criado. O problema é desconhecido. A gente ainda está querendo descobrir como é que a matéria foi, porque a matéria está mais próxima da gente. A origem da matéria, a gente está estudando ainda. Ela também é uma incógnita. Até ela também é incógnita. Porque aquela trindade que a gente viu, tanto espírito como matéria, se o espírito sobrevive sem a matéria, para que a matéria? Tem a pergunta filosoficamente que a gente vai encontrar no livro dos Espíritos. Cara, se eu sobrevivo, nós somos espíritos, sobrevivemos sem matéria, para que matéria? Até parece que o espírito, para evoluir, ele precisou da matéria embrionária. Então tem um mistério aí que a gente ainda precisa se aprofundar. A biologia explica melhor. Porque de certa forma, a matéria não evoluiu, a gente percebe que a matéria teve uma evolução. Mas para ela evoluir, ela precisou de um princípio inteligente. Então ambos parecem que num conjunto evoluem juntos. A nossa origem, embora seja espiritual, ela parece que tem uma ligação embrionária com a matéria. A gente precisa estudar muito ainda. Elas são distintas, mas necessárias. São distintas, mas parece mas que ela tem uma ligação. Ela tem no embrião. É um elo de ligação. Ela... Esse elo de ligação faz com que a gente intelectualize ela. Ela é o seguinte: matéria, o que é matéria? Se a gente estudar de matéria, é o quê? Energia condensada.
Ora, então essa energia vem do mesmo fluido, fluido cósmico universal. E matéria vem da onde? Fluido cósmico universal. Então, esse elo de ligação é o fluido. O fluido, como foi feito, não sabemos. Essa energia, que é o fluido, que também é uma matéria rarefeita, que a gente não percebe aos nossos olhos, como os Espíritos, diz a Kardec no livro dos Espíritos, é a partir desse fluido cósmico que surgem esses dois princípios. Então, os dois princípios, tanto material como espiritual, com a ligação do fluido cósmico e a criação que é Deus. Ora, aí está a trindade, uma ligação, porque quantos bilhões de anos existe e até hoje a gente não chegou à conclusão. Por quê? Torno a repetir, porque nós ainda não estamos com A ciência. uma inteligência preparada, porque a nossa inteligência aí dos cientistas estão avançados, mas limitado. Então a nossa dificuldade de compreender o espírito, o ser espiritual, é justamente por isso, porque é o seguinte, nós somos limitados. O que é limitado? Ele só chega até ali. E como é que o limitado vai entender o ilimitado? Como é que eu posso entender Deus dentro das minhas limitações? Vamos conjecturar. A própria ciência, vamos teorizar. Vamos entrar nas hipóteses, que poderia ser um Big Bang, que é uma teoria, mas não é comprovado cientificamente ainda. Creio que não. Então, tudo isso está em cima de configurações que a gente pressupõe, mas tem um objetivo, porque Deus não ia criar espírito e matéria se não houvesse uma razão de ser, se não houvesse uma necessidade, se não houvesse uma combinação. Então o espírito tem que evoluir essa matéria, porque todas as vezes que a gente reencarna, a gente traz essa matéria. Corpos diferentes, mas a matéria é a mesma. Bom, se eu chego, pego esse corpo, eu digo assim, e desgasto ele com vícios, um dia eu vou pegar esse corpo deficiente. Se eu tenho o meu dinheiro no bolso, vou lapidá-lo com coisas que não tem sentido, eu vou ficar em falta. Eu vou ficar em falta do dinheiro. E agora? Tenho que conviver. Então é o seguinte, a partir do momento que o capítulo 5 do Evangelho nos diz que a gente precisa ser justo com as aflições, é porque no momento da nossa ignorância, que a gente não percebeu que esse corpo é o transporte, é o elo de ligação materialmente, que aqui eu estou vendo vocês, mas espiritual, os filhos de vocês eu não vejo. Tem médium vidente que vê o espírito. Vê o espírito? Alguém vê o espírito do outro? Eu não. Você vê? Não, mas tem médium que vê espírito do outro? Vê. Eu digo que não. Eu acho que vê. É? Deu pé espírito. Não vê mas espírito. Então, a gente diz assim, ó, eu vi o espírito, não vê o espírito. Você vê sua forma perispiritual, que é a mesma essa que a gente está aqui. É verdade. Que eu posso dormir, todos nós dormimos, e eu posso aparecer nos Estados Unidos, que alguém já convivi lá com alguém. E eu não vou aparecer como Agenor. Agenor é essa forma atual. Eu vou aparecer porque se meu corpo perispiritual é moldável, eu posso modificar através do pensamento. Fulano de tal, morei em tal lugar. Você está reencarnado, eu posso aparecer numa reunião do doutrina mediúnica lá nos Estados Unidos e dizer, eu estou reencarnado no Brasil, eu me chamo Agenor. Então se alguém lá querendo saber quem sou eu, vem aqui que vai encontrar. Então é essa a situação, entendeu? Então nosso espírito, essa energia que você disse, que é o sol que está dentro de cada um de nós, é energia, é isso daí. Então, a partir do momento que a gente vê, o que a gente está colocando aqui é justamente para dar trabalho na cabeça da gente mesmo. Isso aqui é para dar nó na cabeça da gente. Que a gente diz assim, ó Agenor, se você estivesse aqui, você trouxe espírito com Lé minúsculo, agora ele já é maiúsculo, então, porque ele é um ser espiritual humano, individual. Já somos diferentes. No princípio éramos iguais. Papai, isso é evolução. No princípio era igual, essa energia, que é esse sol que está dentro de você. Você também. Não, mas você, eu estou falando você, porque você que deu exemplo. Eu sei que está em mim, mas você que deu exemplo, eu sou esse sol, essa de manhã cedo, essa firmeza. É claro. Então, estou dando ênfase a essa firmeza que você deu. Eu também sei que tem, mas quando você diz assim, eu sou um sol. Agora, quando passar o seu dia a dia com essa firmeza, nunca esqueça, nada que venha a te abalar,
Aí a gente chega no momento da prova, no momento de tirar a nota, a gente fracassa. A gente tem palavras bonitas, a gente vê citações bonitas, mas não tem vivência de tudo isso que a gente fala. Entendeu? E isso só num processo de individualidade, de evolução. Queria ver Chico Xavier se abater com nada, né, em algum momento. Jesus Cristo, com a concepção que ele já tinha uma ferramenta, um instrumento de inteligência, de percepção, de saber aqui o que é que se Jesus que estivesse aqui sabia o que é que meu irmão estava pensando. Se eu tivesse a percepção de Jesus, eu ia saber quem está gostando dessa palestra ou não. Mas se eu não estiver gostando, eu me falo. Não, mas é isso que eu estou dizendo, eu estou dando um exemplo. Então, quando você está evoluindo, você percebe. E aí Jesus, a momento nenhum, ele disse assim, Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. Então, isso é racionalidade, isso é compreensão. Isso é saber que nós somos ainda incipientes em determinado processo evolutivo. É por isso que Jesus diz, perdoe. Perdoe, porque hoje você conhece um pouquinho do Espiritismo, mas seu irmão não conhece. Entendeu? É essa situação. A semeadura, entre aspas, na semente da vida, que é o princípio inteligente. Já vimos bem isso. Só se estiver dando trabalho, a gente sai daqui até 2 horas da tarde. Entendeu? Mas contanto que a gente sai com alguma ideia. E não é possível que a gente não saia com alguma ideia dessa situação. Então você vê que a evolução do princípio inteligente é semeadura. Dei o exemplo do meu irmão aqui com a semente. Esse é o princípio inteligente. No planeta, durante a sua formação pelas entidades angélicas. Os pressupostos dos auxiliares de Deus, ele nomeou entidades angélicas, que nós vamos chegar lá, mas essas entidades auxiliam a Deus a fazer o que? Jesus disse semeadura, né? O que é semear? É espalhar. Então esse princípio espiritual foi espalhado. Dando uma ideia de agricultores, vocês sabem melhor do que eu aqui. Você semeando essa semente, ela vai ter esse que é o princípio espiritual, inteligente, no planeta Terra. Já formou, fluido cósmico. Agora, meu irmão, semente em abundância. Algumas vai pegar, outras ainda estão no processo de atraso, mais que nós. Incubação do princípio inteligente pelos guardiões até surgimento de condições propícias para sua germinação e seu desenvolvimento. Isso a palavra aqui parece assim, está nos xingando, mas a gente sabe, né? Quem cria, vamos dizer assim, galinha, pega os ovos, vai incubar, né? Não incubar, né? A gente pega aqueles ovos porque incubação. No momento certo, aquele princípio muito, no momento certo de formação, você cuida dele a incubação, né? Estou dando exemplo dos ovos, que fica mais fácil para a gente. Não é deita. Aí, até surgimento de condições propícias para a sua germinação. A própria semente, é uma semente própria para plantar, né? A gente tem que, surgimento das condições, quais são as condições de plantar um milho? As condições, eu não sei como é que a gente planta um milho, né? Quais são as condições, quais são os surgimentos propícios para o milho? Tem que ter chuva, terreno tem que ser arado, né, meu irmão? De esterco, né? Um bocado de situações, né? Então, a gente... Uma boa semente, né, meu irmão? Aí, então é o seguinte, quando você está já com aquela... André Luiz é que gosta muito disso no nosso lar. Nosso perispírito, ela se restringe, fica na incubadora, né? Uma criança, a mesma coisa. Já viu na literatura de André Luiz? Então, a mesma coisa, incubação do princípio inteligente. Está lá. Surgimento de condições propícias para a sua germinação e seu desenvolvimento. Pronto. Então, se a gente se reportar uma planta, a gente vai entender como nós surgimos. Então, os espíritos siderais, os espíritos angélicos, junto com Deus, naquele momento certo, esse já pode ir fazer a seleção. E isso a gente vê no processo de seleção dos produtos, os melhores
que já está em condições propícias para germinar, para dar resultado, a gente bota no mercado e vende, não é assim? A mesma coisa Deus, tem que escolher. É. Mas tem que escolher não é no sentido aleatório, escolher no sentido de que você progrediu. Porque se a gente assim tem que escolher, mas a gente não, então Deus tem preferência, não. Qual foi o seu desenvolvimento? Pergunta, eu não quero. Bota por certo, um exemplo. Não peguei, não perdi minha novela. Essa pessoa não está em condições propícias para entender o espiritismo. É por essa razão, eu particularmente não convido ninguém. Porque a pessoa tem que estar no seu período de condições de desenvolvimento. Você chegou aqui, eu agora tenho a obrigação de lhe esclarecer. Mas quando você estiver lá fora, porque a doutrina espírita não é fazer proselitismo. A gente pensa aqui o seguinte, eu não me preocupo se viesse aqui nós três, 1, 2, 3, 4 de Santa Amaro. Viesse nós 4 de Santa Amaro para ouvir essa palestra, a gente fazia. Se viesse eu e Alberto, a gente fazia. Entendeu? Independente, porque vocês não vieram, porque vocês não puderam vir, não quiseram vir, é um direito de cada um. Então, o período de desenvolvimento, quem faz somos nós. No momento propício. Então quer dizer que nós fomos princípio inteligente. Hoje não somos mais. Não, hoje somos espíritos. Espírito. Então esse animal aí, ele é um princípio inteligente ainda. Vamos chegar lá. Não é isso? Vamos chegar nessa parte. Quer dizer que nós fomos princípio, já passamos dessa fase. Nós somos mais princípios, nós somos individualidade. Você não tinha consciência, né? A semeadura e germinação do princípio espiritual pelos espíritos construtores sob a supervisão do Cristo. Sabe? A evolução do princípio inteligente pela passagem dos reinos inferiores. Princípio inteligente também aí. O animal também tem um princípio inteligente. Ele é um princípio. Da natureza, princípio inteligente. Da natureza, nos 2 planos da vida sob o controle de espíritos superiores. Pronto. Aí, olha só, eu errado. Aí, embaixo, aqui. O processo de humanização. Está chegando nesse processo. Deus, Criador Supremo da vida, semente da vida. Qual é a semente da vida? Esse só que minha irmã colocou. Princípio espiritual da vida hormonal. Matéria inorgânica, macromoléculas, origem do protoplasma, que é uma célula única, esse protoplasma. Vírus, proteína base de células. Isso aí que vai explicar melhor é a biologia. Trouxe só para, didaticamente, para a gente se situar. Bactérias e alga verde, primeiros seres vivos, com célula, reprodução sexual. Protozoários, fungos e algas pluricelulares. Seres celulares evoluídos, eucariotas, reprodução sexual de forma diferenciada. Processo de humanização, planta, animais, aquáticos, terrestres. Tudo isso no processo do planeta, a formação do planeta. Até chegar a nós. Olha quantos bilhões de anos até chegar a nós. Olha onde nós estamos. Plantas, animais, aquáticos, terrestres. Funções superiores, reprodução, nutrição, respiração, secreção glandular, circulação, que é o sangue olímpico e neurológico. Mamíferos e primatas. Pensamento descontínuo, instinto pronunciado, emoções mais desenvolvidas. E o homem primitivo e o homem moderno. Faixas inaugurais da razão, pensamento contínuo, livre-arbítrio, memorização, aprendizado, sentimento, percepção de Deus e de si do outro. Meu irmão me pergunta aqui os animais, os mamíferos. Meu neto de 10 anos me diz assim, meu avô, nós somos, aí que eu trabalho, ele fez, meu avô, nós, sabe o que nós somos? Nós somos animais. Eu disse, você sabe que você está com razão, que a ciência nos diz, nós somos animais. Mas nós que somos animais racionais. E ele está certo, né? A gente estudou isso. Nós somos animais racionais. Então, o instinto do animal é uma inteligência rudimentar. Ele não tem consciência de que ele existe, mas ele tem a sensação de que existe. O cachorro lá de casa, lá que a gente tem o cachorro,
A gente mais nem dá risada. Na hora que ele quer comer, ele pega a vasilha, tudo educação é condicionada, né? Ele pega a vasilha e diz pra gente que a vazia quer comida. E traz na boca. E lá bate. E bate. Então, isso aí a gente faz. Mas quando a gente chega aqui agora, que já deixou de ser o princípio que o nosso irmão Alberto colocou, nós já somos homens primitivos, fomos primitivos. Que a história, né, a antropologia, a ciência que estuda esses antepassados, vai nos dar mais informações se a gente pesquisar. Mas hoje nós somos homens modernos, nós temos percepção de Deus, nós temos percepção de nós, apesar de estarmos ainda adormecidos, como diz Joana, não temos a consciência plena dessa existência de ser espírito. Por quê? Porque o que nos prende à terra é o físico. A gente se distrai em querer ter. A gente se distrai muito em focar no armazenamento de coisas. E às vezes com essas coisas a gente trata as pessoas, tem pessoas que a gente trata de coisa. O animal não é uma coisa, é um ser que tem uma inteligência rudimentar, mas a gente não tem essa percepção, porque se distraímos. Então, tem uma alavanca ali chamada livre-arbítrio, porque esse daí nos coloca em sinuca, em situações às vezes que não é bem. Nós temos a razão, nós temos o pensamento. Como é que nós pensamos ali? Já pensou, se a gente tivesse a coragem de dizer assim, como é que você pensou agora aqui, no momento desses 5 minutos? Tem colônias que o doutor Inácio Ferreira, sobre a cinza do tempo, se não me falha este livro, que é chegado assim na casa lá e diz assim, agora você expresse todos os seus sentimentos, suas emoções. E você foi encarnado e aqui desencarnado você leva consigo. E aí expressa aqui agora. A gente teria coragem de pôr a nu o nosso pensamento? Aqui agora, creio que não. Creio que não. Então a gente não tem essa coragem, entendeu? Na razão, desse pensamento contínuo, desse livre-arbítrio, dessa memorialização, desse aprendizado. Então isso é um aprendizado. Agora só vamos fazer isso como? Quando a gente tiver confiança em nós mesmos. Que eu vou dizer aqui a você e que você daqui dessa sala não vai dizer lá adiante. Então quem faz muito bem isso, que se mostra no AA. Eles se dizem o que sente, o que faz, o que sente, sem ser, como é que diz assim, criticado. Meu Deus, agendou palestrante e ainda sente essas sensações, ainda tem esse problema. É isso que a gente vai tentar querer colocar. Mas não tem uma solução para me ajudar no processo de aprendizado. Eu percebo tudo as coisas, mas de uma ótica da minha visão de ver o mundo. Então, por isso que o ditado diz que cada cabeça é um mundo. Eu percebo de uma forma, e só vou perceber um mundo diferente junto. Estando com todo reunido, pensando. É isso que é a proposta do doutrina espírita. Na parte de baixo. Os minerais aí, tudo isso que a gente viu, o planeta, a formação do planeta, depois de estar tudo pronto, primeiro foi os minerais, com a força mecânica, formado de matéria inerte, que eu já vi espírita dizer que a gente já foi paralelepípedo. É o quê? Eu já vi espírita colocar que nós já fomos paralelepípedo, já fomos rocha. Como é que pode? Também eu queria saber se é matéria inerte, se Deus fez isso. Agora, essas rochas formadas de matéria inerte, ela evolui? Não. Certeza? Não, provavelmente não a rocha, mas... Não, os minerais que eu estou falando, o reino mineral. O mineral, ela passa por um processo evolutivo, sim, porque o carbono, a gente vê que ele passou, ele pode se transformar num diamante, né? Então eles evoluem com o tempo. É.
Não, Porque- ele está falando do processo do dos processo, minerais. do processo, evoluem. os minerais evoluem, porque quando a gente chega assim, uma rocha, quando ele diz da rocha, os minerais, tem o ferro, tem o ouro, todos são minerais, as formas minerais. Então, se você pegar na tabela periódica, você observa que é aglomeração. Se nós somos, a partir do momento que todos em atração, a água mesmo tem um processo evolutivo dos cristais, bons pensamentos, a água não é mineral. Então, a partir do que tudo viemos da água, a água, os minerais evoluem. Então, quando ele sai do ser bruto, ele fica, tem cada cristal lindo, o exemplo como você mesmo deu. Então, já chega a evolução dos cristais. Então, elas são formadas uma matéria inerte, ela não tem vida, é inorgânico, mas evolui também. Tudo no universo evolui. O diamante, para ele se transformar em diamante, ele passou nas eras evolutivas da Terra por um processo de transformação também. A parte material do cristal. Tem um o material, trabalho aí. o cristal ele é um elemento resistente. Ele corta vida, né? Eu ia trazer esse utilizado. livro, me esqueci, peguei o livro dos Espíritos, estava em cima, não era esse não. É o livro de Luiz Gonzaga, que ele fala do princípio inteligente, e aí ele mostra os cristais, ele mostra todo no processo, que eu não tive como botar aí, porque ia ficar extenso. Mas a planta também, são compostas de matéria inerte. Tem vida orgânica, e são dotadas de vitalidade. Recebe impressões físicas, mas não tem percepção. São Francisco de Assis, se ele chegasse aqui, parecia disse bobagem dele. Perdoe, minha irmã, planta capim que ele pisa, né? Aquele cuidado. Você tirou a semente do pé do jabuti, da jabuticaba, né? Você tirou a fruta do pé dele? Pediu permissão a ele? Esqueceu. Pediu? Esqueceu. Que demora, não sei. Não, mas você pediu permissão, minha irmã, meu irmão jabuticaba, eu vou tirar aqui do seu filho. Por quê? Porque ele tem percepção. Ele tem sensação. Ele tem impressão, a planta. É fluido, cósmico. Um dia agradecer. É agradecer. Você chega assim, a gente já fala, meu irmão, me permita que eu tirar. A cerola é assim, se você pedir licença, Ela é conversar com sensitiva. ela, não te costa não. Ela é sensitiva. É. Entendeu? Então, É. aí você vê como tudo está em tudo, né? Então, por essa razão, você vê como Deus é bom, né? Você vê como Deus é bom, né? Mineral, o mar, a água, né? Tudo legalzinho pra gente. Depois vem, aí a gente é outro estudo, aí que vem a planta adequada, salutar, de remédio, de ajuda, tudo está aqui nessa flora. A gente não tem o mínimo de bom senso, e apesar de que somos racionais, viu? Meu irmão, me desculpe, viu? Dentro da nossa racionalidade eu fazer essa interpelação para você, mas é isso que eu preciso aprender. Veja, só para complemento, e os vegetais também evoluem, porque É, a gente observa tudo. na natureza, as plantas que você ao tocar, elas se fecham. Sensitivas. Tem outras que já são carnívoras, plantas que se alimentam de insetos, são carnívoros. É um processo evolutivo. O princípio inteligente ali, ele está passando na matéria, pela matéria, evoluindo, intelectualizando ela, transformando. Não sentem dor. Dor no sentido como nós sentimos. É. Da mutila. Deixa uma marca nela, mas não. Ah, tá me doendo. Se maltratar, ela morre também, né? Então, Possui um instinto puramente mecânico. Os animais, ele possui inteligência instintiva ilimitada, consciência de sua existência e de sua individualidade. Ele não sabe, Não tem consciência. tem um discernimento. Meios de comunicação instintivos circunscritos, cada um se comunica. Se você vê os animais aqui, você vê instintivo. Se tiver aqui o caçador, aquele bando de ave, sempre alguém na frente que é o mirar em algum e derrubar uma ave daquela, o que é que acontece? Ela segue o trajeto dela da mesma forma.
a comunicação, ele fica circunscrito àquela mesma formação. Se vier alguém na rua atirando, como é que a gente reage? Debandando, cada um procurando o melhor lugar. Cada um procurando o melhor lugar. Então você vê a diferença, né? Cada um procurando o melhor lugar. Se abaixa, eu saio, o mais inteligente se abaixa, porque sabe que a bala, se você se abaixou, deitou, só se tiver medo de passar por aqui. Mas se não tiver, não tem nenhum problema. Então você vê como é o processo. Se previne e exprime suas sensações. Tem liberdade de ação limitada. E aí, a gente vai para a evolução do princípio inteligente, daquilo tudo que a gente falou. Não é? Minerais, princípio espiritual. Princípio espiritual chegou aqui na razão, na autoconsciência e consciência. Razão, autoconsciência e consciência é de quem? É do princípio espiritual ou do espírito? Do espírito. Então, essa razão já faz com que a gente tenha o que com a razão? Discernimento. Agora, vamos ver a palestra de Agenor, que é, rapaz? Tu viu aquele cara chato? Suportável, ou não. Eu usou sua razão. Será que está certo? Para ele dá. Para os demais, não. Então, é você ter uma autoconsciência. O que é essa autoconsciência? É você, todas as vezes que você chegar ao deitar, fazer a proposta de Santo Agostinho, fazer revista. O que é que eu fiz hoje? Poxa, por quê? Eu falei uma coisa, ou eu olhei atravessado e meu irmão não gostou. Então, meu irmão, ontem eu estava nessa situação, você me desculpe, se você tem autoconsciência das suas fragilidades como das suas vantagens. Então, quando você tem consciência, ser consciente é um livro formidável de Joana de Ângeles. Temos, você veja só que processo evolutivo nós estamos, mas não temos consciência da nossa responsabilidade como espírito. Tudo que nos ocorre no físico, Deus nos acuda e não sei o que, e vibra e faz e acontece. E você? Por que transferir para o outro para auxiliar? Mas por que você? Isso é a casa mental. Se você tem um espírito, uma luz, como minha irmã me ensinou hoje, aprendi. Eu vim aqui já aprendi, que eu tenho um sol. Não sabia dessa dimensão, como ela falou. Já aprendi. Então, se você tem essa capacidade, mas não confia, não tem consciência da sua responsabilidade como ser espiritual, está em trânsito na Terra, gente. É isso que a gente precisa compreender. Estamos transitando na Terra, mas somos mais do que isso. Nós não somos o que pensamos que somos. Nós somos espírito. A origem é espírito. Quando eu sou um espírito encarnado, ou reencarnado. É isso que a gente tem que ter consciência. O que está doente é meu físico. Pelos abusos de anteriormente que eu fiz, eu trouxe essa energia. Mas não sou doente. Meu espírito pode ficar até doente por causa dessas preocupações, por causa dessas agulhas, mas não tem problema, porque na lei, a gente chega na lei de trânsito e não compreende a lei de trânsito e vai fazer um bocado de arbitrariedade, será punido. A mesma coisa é a lei, não é Deus que pune não, é a mesma coisa. Você tem consciência do que é certo e errado. Quem é que não tem consciência aqui que é certo e errado? Só uma criança de menos de 7 anos. Ela não tem, mas nós temos a consciência de certo e errado. Nós temos o livre-arbítrio como espírito já individualizado. Então nós temos tudo isso, porque as leis divinas estão inseridas na consciência. Não é no cérebro físico que vai ser decomposto. Ela está na consciência. E o que é a consciência? É o espírito, é essa luz, é essa energia. Então a gente já trouxe tudo nesses estágios que a gente transitou. A gente não foi pedra, a gente não foi isso, a gente não foi aquilo, como se diz que a gente vê oriundo. Todos os elementos constituídos no planeta Terra passam por esse estágio. Todos eles têm, menos o mineral, o reino inferior, que é inorgânico, não tem vida. Mas os demais, planta, animal, e nós temos vida, tem um princípio espiritual. Então, a partir do momento que a gente já tem vida e adquiriu a consciência, pronto, já sou dono de mim.
Nós já somos responsáveis por nós. Aí agora, meu irmão, é só ir aprimorando a cada vez mais, caindo e levantando, porque as oportunidades é sempre. Por quê? Porque nós estamos trabalhando na evolução. Aqui nessa sala pode chegar um ser angelical e eu ficar para trás. Eu estou aqui falando, mas quem está me ouvindo evolui melhor do que eu. Que é a vivência da caridade. A vivência da caridade a gente pensa que é dar uma esmola. A vivência da caridade é suportar uns aos outros, que é mais difícil, que diz nossa irmã Rosália no Evangelho. Suportar uns aos outros. A gente está suportando dentro de casa marido chato, mulher chata, né? A gente não suporta, é falta de caridade. Não é caridade. É vir para o centro espírita fazer filantropia? Não, caridade é isso não. Caridade é suportar, é compreender, é respeitar. Amar o outro é respeitar o outro como ele é. Com as suas deficiências, já que a partir do momento eu detectei que alguém tem deficiência, aí eu tenho que respeitar, corrigir sem criticar. Então isso é consciência. A conquista da razão faz nascer o princípio de responsabilidade de todo o contingente de elementos éticos e morais evidenciados nas manifestações do livre-arbítrio pela expressão legítima da lei de liberdade. Essa lei de liberdade. Tem hora que a gente pensa que essa lei de liberdade a gente tem direito a fazer tudo. Ser livre não é ser libertino. Ser livre é ter responsabilidade dos seus atos. Ser livre é você ter consciência de que você conquistou razão. Então, quando você conquista a razão, e ela está nas glândulas da epífise, que é do espírito, ligado a essa energia mental. Então, a gente precisa dos impulsos criativos da evolução. Tem a evolução dos mundos, a gente precisa ler, difícil esse livro, mas a gente precisa já começar a compreender as propostas de André Luiz. Por quê? Porque nós somos espíritos em processo de evolução já. Não somos mais princípio inteligente, já somos espíritos. O desenvolvimento do livre-arbítrio, associado à melhoria do senso moral e do senso intelectual, afasta o homem, pouco a pouco, do individualismo e do personalismo, abrindo espaço para o surgimento pleno da intuição. Luiz aí, foi Luiz. Evolução em 2 mundos. Gente, irresponsabilidade, olha onde a gente veio, rastejando. Olha que caminho, que processo, até chegar o tempo da gente fazer o quê? Evoluir para onde? Para a perfeição. Ao encontro de quem? Isso aqui está nos dizendo que nós vamos ao encontro de quem? Do Pai. Pietro Baldi tem um livro formidável também chamado A Grande Síntese. Viemos da luz e voltamos para a luz. Dá a impressão de que a gente teve uma queda, mas não, viemos da luz e voltamos para a luz. O princípio espiritual é luz. Viemos de Deus, do amor, e vamos voltar para Ele. Quando vocês é que vão decidir, nós é que vamos decidir quando é que a gente vai ao Pai. Porque Jesus já disse, eu e o Pai somos um. Quando é que nós vamos bater no peito também e dizer, eu e o Pai somos um? Isso vai depender da gente. Deixar de ser individualista. Eu e eu. O mundo que se estuda. Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Isso é individualismo, personalismo, egoísmo. Enquanto a gente estiver vivendo esse processo, a gente fica aqui plantado. Mas eu não quero, estou satisfeito aqui. Essa lei do universo chama-se evolução, progresso. Progredir é avançar, sempre. Ah, eu não quero. Vem essa multidão toda que está aí sentada e vem e me empurra. Eu sou impulsionado pela dor, impulsionado pela mestra dor. E tenho que avançar. Eu tenho o tempo que eu quiser ficar aqui, o tempo que eu quiser. Qualquer um de nós, o tempo que a gente quiser, a gente fica estacionado, mas não retroga, não volta para trás e tem que avançar. E avançar
pode ser até de forma até mais... Porque eu não estou com vontade de ir, para mim estou satisfeito aqui, né? Então é esse processo. Então, para que a gente melhore, evolua, a gente precisa ter um senso de intelecto, que somos inteligentes, né? Somos inteligentes. O espírita diz que não gosta de ler, ele não evolui. Eu não gosto. Mas Pode dizer que eu logo. Então, você... Mas eu vou. O desenvolvimento desse... É o seu livre-arbítrio. Eu sou realista. Não, é seu livre-arbítrio, querido. Não sei. Agora você tem que melhorar esse senso moral. Você Você tem tem que que melhorar. melhorar. Deus, Entendeu? Você tem que melhorar. Você faz o seguinte, lê uma página, uma frase. Entendeu? Eu boto em cima do sofá. De cima Não do precisa... Eu tenho uma irmã que diz assim, eu não gosto de ler o livro de Espírito Antigo. Lê uma frase para dormir com essa frase. Uma palavra, amor. A gente vai se pegando. Uma né? palavra. Allan Kardec, vou dormir. Aí também não é demais. Aí, pô. O livro dos Espíritos, no outro dia eu vou dormir. Tradução de Evandro Noleto Bezerra, outro dia. Aí outro dia me deu vontade de abri-lo. Eu quero conhecê-lo, que maravilha. Então, quando a gente vai abrir um livro, a gente viaja, a gente cresce. A gente vai se afastar daquele homem individualista. A gente vai se afastar do nosso personalismo. A gente vai conhecer, então é conhecendo a verdade que a gente avança. Então, não é necessário que você lê um livro e cochile, que vai dormir mesmo. Tem fatores externos, tem fatores espirituais. Bota para dormir, rapaz. Já pensou se essa menina, com essa sabedoria toda que ela tem, com essa categoria que ela é, tomar conta do tudo, a gente se perde, a gente deixa dela ser joguete das nossas mãos. Então, a gente precisa ser escravo, a gente gosta de ser escravo dos nossos vícios, das nossas tendências, porque o processo é evoluir. Um dia você vai ter vontade de ler e não vai querer parar. Deve. Posso falar um negócio aqui? Deve. Você falando da caridade. Dona Antônia mandou uma mensagem muito bonita para mim de uma prece, ou de um passe. E tem um rapaz aqui que eu disse até que eu falar com o Belo, ele está tendo crises. Ai, meu. E está indo para Santo Amaro, para Salvador, para todo lugar. Quando chega no hospital, a crise passa. Aí eu passei pela casa dele e disse, chama ele para ir para o centro. Mas a ela não deu para ir lá na casa dele. Aí quando ela mandou essa mensagem, veio a intuição, mande para ele. Eu mandei para ele a mensagem. Ele disse, hoje estou sentindo melhora. Não é? O passo que eu mandei para ele. Mas ele veio apagar as mensagens. Aí hoje de manhã cedo, 6h15, eu estou vendo uma mensagem, aí eu vim nele e gritou, mande de novo, eu apaguei tudo. Mande de novo que eu me senti muito bem. Eu não estou sentindo a crise. Ele disse, depois eu vou lá conversar com você. O que é que vocês acham? Eu vou lá ou não? Eu quero saber de vocês. Deve ir. Não devo? Deve. Ele me pediu, mas eu já consegui a mensagem, já mandei de novo para ele. Aí é diferente do caso que nós conversamos dentro de uma racionalidade. Né? Mesmo até que ele esteja sendo obsidiado, compete a gente fazer o evangelho na casa dele, já se ele permitir. Isso que eu vou falar com o Bélio, Fazer o evangelho na casa dele, entendeu? E aí a gente vai detectar de perto qual é a situação, né? A gente faz o evangelho e aí vai ver a reação. Então isso aí não é nada demais. Então eu vou lá, né, pra ver. Deve, você teve a zero. Não, ela não deveria. Não devo ir? Envia mensagem. Já mandei de novo. Sim, mas acontece o seguinte, Mas é minha mas se vida. vai ter, não, mas se você é o seguinte, Porque ela pode estar auxiliada e ela sim, mas pode acontece o parar. seguinte, Seu se- coração faz isso. Pedia para ir lá. eu Um objetivo, um foco. aí, várias opiniões aqui, né? Porque quando a gente chega aqui é o seguinte, olha, se você convida a casa, o primeiro processo da casa espírita é fazer uma visita, se tiver algum médium presente, não é que vai fazer uma reunião mediúnica na casa dela, mas que tiver um médium e vai fazer uma visita lá na casa de uma pessoa a partir do princípio de levar o evangelho. O objetivo é levar o evangelho. Então, se você tem você e mais outras pessoas que fazem o evangelho e tem a condição de captar o que está acontecendo, para trazer para a casa espírita. Certo? Porque a gente não pode ter medo de obsessor,
Não, deu não, Não, não foi Mas mesmo ela não. pode ir com com a Ah, equipe. eu vou com uma Mas amiga. e ela pode ir com uma amiga, Vou com entendeu? uma Não, amiga. mas ir sozinha. Ir com Não, uma que nada, amiga não. tem. Jorge, eu sinto que ela está preparada porque ela já está aqui 6 anos, sabe do que é o Evangelho, sabe qual é a técnica. Se o coração pede para ir, é uma visita. Eu disse que ia conversar com o Bela, com o nome dele. Traz né? ele. Traz Você ele. vai com uma amiga, Vou, você não vai levar doutrina espírita nem nada. Não, só vou conversar com ele para ver se ele quer vir. Eu estou dizendo a você o seguinte, eu ia falar com você para não perder o raciocínio da proposta. certo. Pode abrir essa sala. Abrir, né? Tem uma Eu sala disse que abriu. podia abrir, mas Não, não. aí é para a gente não alongar e eu terminar, e depois a gente vai conversar, porque eu também passei por uma situação dessa, e aí eu queria falar depois de terminar essa Não proposta. terminei, No depois que final vai. eu te complemento. Aí dentro desse princípio inteligente, ele chega à fase nominal. Que fase é essa? Que nós estamos aqui. Na feição de espírito, em que o raciocínio e a intelectualização formam os alicerces da razão. Isso quem diz pra gente é André Luiz, em Evolução de 2000. Razão. Razão, a gente precisa ter consistência naquilo que a gente está fazendo, confiança na nossa doutrina, entendeu? Porque Jesus disse, quando tiver ou 2 pessoas em meu nome, eu estarei. Então, se eu tenho razão, se eu tenho alicerce, se eu tenho intelectualização, se eu tenho raciocínio, se eu tenho firmeza do que eu quero fazer, que eu quero ajudar, em nome de Deus Todo-Poderoso e de Jesus, eu não terei medo de nada. É verdade. Não terei medo de nada. Se a minha intenção for para o bem, se eu estou com raciocínio intelectualmente preparado e moralmente mais ainda, o alicerce da razão, não tenho medo de nada e enfrentarei tudo. E por isso que Jesus disse aos seus discípulos, vós não resolveste, não tirou aquele endemoniado porque não tinha fé. E se a gente não tem fé, ele coloca uma fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma coisa insignificante, tão miudinha, e a gente só precisa de um pouquinho de fé. Não precisa ser muita fé. Então, se a gente tem um pouquinho de fé, vá orando na certeza de ajudar, porque isso só pode ser realmente processo obsessivo. Então, é isso que André Luiz nos diz. O princípio inteligente, ele chegou a uma fase nominal. A evolução, a proposta do trabalho da gente hoje, é que a gente vim aqui, vamos dizer assim, para ter uma ideia, um princípio inteligente, nós chegamos aqui, entramos nessa sala, princípio inteligente, e hoje já vamos sair na fase nominal. Crescemos, deixamos de ser o princípio, somos hoje a razão. Então, uma ideia didática para que a gente entenda o crescimento nosso. Antes de 9 horas nós éramos um princípio. E agora no término nós já somos espírito. Fabuloso, né? Uhum. Deu para entender essa analogia? Gostaram? Gostava. Entramos com o princípio. E hoje já vamos sair como espírito. Na fase nominal. Por quê? Porque já adquirimos hoje, a partir daqui, desse momento, desses fragmentos de slide, adquirimos raciocínio. Hoje nós estamos aqui pensando. Hoje nós estamos aqui levando o nosso pensamento de acordo com a nossa capacidade de ser. Personalista, individualista, ser coletivo. E se a gente está aqui hoje pensando no coletivo, pensando no todo, porque Deus quer isso, quando retornar, pensar no todo. Não adianta eu estar bem e meu irmão ruim. Então, quando a gente pensa em termos de religião, que nos vicia, nos aprisiona, religião, quando a gente tem a religião, a gente fica preso a ela. A religião que diz que eu vou para o inferno, porque já me disseram isso, porque eu sou espírito. E ela, porque é religiosa, vai para o céu. E eu cheguei, que Deus me deu raciocínio, já estou um pouco de intelecto, e eu fiz, minha irmã, eu sinto pena de você no céu. Ela parou e disse, por quê? Eu disse, porque sua mãe não comunga da sua mesma religião, e está gostando do espiritismo, e ela vai estar no inferno comigo. E eu não sei como é que você vai perceber essa situação, deixando sua mãe queimando lá no fogo do inferno. Ela tomou aquele susto, e realmente, quer dizer, eu estou no inferno e a mãe dela também vai ficar comigo.
Ele está gostando do Espiritismo, está entendendo o Espiritismo. Então, a gente tem uma religião que nos vicia, que nos mostra dogmaticamente que aquilo tem que ser daquela maneira, e a doutrina espírita não. Nós temos a aflição de liberdade, de raciocínio. Você vê aqui, você para, conversa, questiona, se eu souber, sei, se eu não souber também, não tenho a obrigação de saber tudo, nenhum palestrante sabe tudo. O próprio Sócrates, o maior dos filósofos, não sabia nada. Ele tinha consciência de que nada ele sabia. Então, esse assunto que a gente vai tratar hoje aqui, eu também não sabia nada, vim aprender porque fui obrigado pela misericórdia do meu irmão Alberto de me dar esse tema. Eu também ficaria sem nada a respeito disso. Então é justamente isso. A gente vai buscando tudo para fazer uma casa, tem que ter na base do alicerce. Não se faz as coisas aleatórias, ela se faz gradativamente. O nosso processo evolutivo é isso. Depois da razão, eu sei o que é que eu estou fazendo de certo, eu sei o que é que eu estou fazendo de errado. A intuição associada à moralidade e ao conhecimento permite que o homem moderno, a gente viu ali a gravura de um homem primitivo, já está começando a ter fragmentos de racionalidade. Ele já sabia que o osso do animal que ele matava para sobreviver na alimentação, o homem primitivo ele só tinha o objetivo de se nutrir, se investir e procriar. O homem moderno, tem muitos que ainda só pensam assim: nutrir, sexo e vestir-se. Então, por isso que Joana diz que nós ainda estamos adormecidos, como moderno. Então, quando a gente tem uma intuição associada à moralidade, você vê o que é a intuição, associada à moralidade, ao conhecimento, permite que o homem caminhe em direção da angelitude, agindo com solidariedade, abnegação, em trabalho incessante de amor aos semelhantes. Aí que a gente chama de caridade. Aí que o conjunto de caridade é tudo isso. Eu estou fazendo caridade em benefício ao todo. Eu não vou ajudar meu irmão individualmente, vou ajudar todos indistintamente. Então nós somos um coletivo, nós somos irmãos. O que é que precisamos? É por isso que eu digo, o que é que a gente precisa chegar aqui? Alberto, eu estou passando por isso sem vergonha. Sem ter uma vergonha no sentido de ser relaxado, não, mas a vergonha assim, de conversar, de se abrir, de ser solidário. Porque a gente, eu era no Cristo Paz e Caridade, quando eu frequentava, já fui presidente lá, eu tive um processo disso com a irmã, que você fazia caridade em cesta básica para todas as pessoas, mas você não teve tolerância para com seu irmão. Não. Você deu coisas aos outros e não é nem seu. Você ficou pedindo de um, de outro, de um, de outro. E a verdadeira caridade é você tirar o seu pão e partir ao necessitado. Essa é verdadeira, porque você deu do seu. E o Evangelho diz toda hora aí que a mãe sai com a sua filha e não dá a filha para dar ao outro. Porque o que eu vou dar é a mesma coisa nas casas espíritas. Confunde muito. O que eu vou dar é dos outros. É dos outros, não é nosso. Não é nosso. Eu tenho que dar do que é meu. Então quando eu tenho essa visão, eu já amo. Eu já me preocupo com o meu vizinho, eu já me preocupo com um parente. Eu posso estar bem de vida, mas meu parente não tem o que comer. O problema dele, não estudou, não progrediu, não evoluiu, fica aí no vício. E eu estou fazendo o quê? Cadê a caridade? Cadê a caridade? Então, o amor ao semelhante é justamente esse é o nosso propósito. Então, no dia que a gente amar, o que é amar, que o Evangelho chama de amar? Amor é sentimento. É fácil. Eu amo minha mulher a partir do momento que ela me ama. Se ela não me amar, eu vou odiá-la. É um amor revertido. Então, o amor, isso não é amor. É eros. Mas o amor ágape é aquele amor que meu semelhante, que é meu próximo, é esse que estão aqui próximo? Não. Meu próximo é aquele próximo. Todos são próximos um do outro. Então, a partir do momento que a gente pode ser útil, associado à moralidade e associado à angelitude, que o caminho é para ser voar, e ao Pai. Mas só posso voar aqui agora. Nós estamos encerrando, viu, gente?
A natureza não, Você disse que vai ficar até 2 não anos. material do Espírito. Se vocês tivessem dúvida, vocês não estão tendo o livro dos Espíritos. É sério dizer que os Espíritos são imateriais, só para relembrar. Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato. É uma matéria quintessenciada e tão eterizada que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Olha ali, espírito, perispírito, corpo. Eu já botou isso aqui para mim. Né? Tá vendo que eu não esqueci? Então essa energia que você falou para nós, ele é ali. É. Perispírito, que é essa ligação. Essa ligação. Quando a gente vê na reunião mediúnica o espírito, o médium vidente que ele vê esse corpo do meio, perispiritual. Ele não vê o espírito, a centelha divina. Refere-se ao espírito revestido perispírito, né? Aquilo que a gente falou. E a união do princípio espiritual com a matéria. Aí, para que a gente precisa? Eu não estou enxergando daqui. Tá. Lê para mim aí mesmo. Devendo a matéria ser objeto do trabalho do espírito, para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela. Por isso veio habitá-la. Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. A Gênese. Capítulo 11, versículo 10. Se você chegar na Gênese, vai encontrar isso que Kardec falou. Não fez o espírito para ser angelical numa pedra, mas num corpo organizado. Só ver o nosso corpo, que é um sistema tão bem feito, e tão equilibrado, tão harmônico. O nosso corpo diz o que é o nosso universo exterior, é o nosso corpo interior. A mesma engrenagem, a mesma mecânica está aqui. Então são corpos organizados. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber, no entanto, sujeito ao progresso. Esse espírito simples e ignorante, nós conversamos no início, é quem? E se eu não sair daqui com essa resposta daqui da plateia, eu vou ficar, dizer que eu fiz a... Não, aqui da plateia, deixa... Se eu não sou esse daqui, a plateia não me disser, eu disse, eu sinceramente, eu vou para casa sem saber o que falei. Eu vou ficar triste comigo mesmo, porque não deu recado. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber, no entanto, sujeito ao progresso. Quem é esse simples e ignorante que é o nosso tema, gente? Nosso tema de hoje é quem? Inteligência. Qual é o nosso tema de hoje? Alguém sabe? O que é que eu vim falar hoje aqui, gente? Sobre a evolução de quem? Do quem? Do princípio? Ah, pelo amor de Deus, eu ia dizer, eu não vou voltar mais. Eu digo, eu não estou dando recado direito. Vou lhe dizer, eu ia voltar mais. Então é simples e ignorante, é o princípio inteligente. Muito bem, vocês estão afinados. Os espíritos podem se classificar em nível distinto de acordo com seus graus de evolução, aperfeiçoamento com suas características de personalidade. Isso que diz é Adenal, conhecendo o Espiritismo. Então, a gente vai ver isso na questão 100 do Livro dos Espíritos, onde ele tem as categorias e as classes. É verdade? Espíritos imperfeitos, né? Até chegar a espírito puro. São grau de evolução. O grau de evolução vocês vão encontrar justamente isso. Porque se eu trouxesse todos os detalhes, a gente ia ficar aqui, era um seminário. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o anjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Quem começou pelo átomo? Mãe. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o anjo. O anjo está lá em cima. Quem começou do átomo? O princípio. Vocês são demais. Vocês são... por isso que eu gosto de vir para aqui, rapaz. Vocês são demais. O anjo. Começou, acaba com a gente. Vocês são anjos, está na questão 540. Então, é princípio inteligente, começou do princípio inteligente, do átomo, aquela molécula primeira, né? A mônada, e aí, né?
aquela célula única, aquela sopa de energia que está no universo, depois se individualizou e está hoje viajando para onde? Para o Pai, arcanjo, olha aí, vai ser um anjo. Aí, quantos anjos, futuros anjos estamos vendo aqui? Cadê? Aqui. O espírito dorme no mineral, agita no vegetal, sonha no animal, desperta no homem. Esse é o Leon Denis. Ele diz isso poeticamente, é porque a gente passou, o que a gente viu aqui hoje, a gente passou por todas essas esferas, como um princípio inteligente. Dormindo no mineral, agitando no vegetal, sonhando no animal e desperta no homem, o princípio espiritual. Bom dia. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Obrigado, gente. Desculpe se eu me alonguei, viu, Roberto? Eu pensei que você ia dar